E na mensagem de hoje, o nome dessa mensagem é Somos Filhos. Nós daremos continuidade então à leitura que nós estamos fazendo do livro de João. Nós lemos até o versículo 11 no domingo passado, onde nós falamos que o Verbo se fez carne, falamos a respeito também que ele estava no mundo, mas o mundo não o reconheceu. E hoje nós vamos falar especificamente em algo que João chama a atenção para nós, que é a questão da filiação. Então abre comigo lá em João, capítulo 1, nós vamos ler no versículo 12. João, capítulo 1, verso 12. Todos acharam? Amém? Diz assim: mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Glória a Deus. Põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado mais uma vez por estarmos em tua presença. Nós damos total liberdade ao Espírito Santo de ministrar em nosso coração, Senhor. Que a tua palavra penetre os lugares mais profundos do nosso ser, trazendo transformação, Senhor, dentro do nosso interior. Nós desejamos, Deus, mais da tua presença, mais da tua palavra. Eu oro, Deus, para que o Senhor continue liberando sobre nós um espírito de revelação, de sabedoria, para que nós saiamos daqui cada vez mais cheios do teu espírito, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Assim eu oro e te agradeço em teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós demos introdução no domingo passado, falamos sobre o livro de João. O livro de João, ele é especial porque ele foi o discípulo mais próximo de Jesus. E aquele que mais absorveu o coração de Jesus, aquele que mais falou de Jesus, mais falou, na verdade, do amor de Jesus. Tanto é que no final do livro de João, ele diz que Jesus fez tantos milagres. Voltou? Aí. Oh. Que não caberiam na face da terra. Ele deixa claro a perfeição de Jesus, ele deixa claro a divindade de Jesus. Ele, de forma intencional, ele colocou 7 milagres. E nós vamos, ao longo dessa trajetória, ver cada um desses 7 milagres, não hoje, mas nos próximos domingos. Ele enfatiza sobre as 7 declarações de Jesus, dizendo: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo. E ele compartilha uma única declaração conosco, dizendo: vocês são a luz do mundo. E é um privilégio para mim e para você, para entendermos que nós somos, apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas debilidades, fraquezas humanas, que Ele usa a nossa vida para iluminar outras vidas. É por isso que o texto de Coríntios, Paulo dizendo que o poder do Senhor é aperfeiçoado em nossa fraqueza. A gente não pode se ensoberbecer, dizer que nós somos poderosos, que Deus usa a nossa vida na nossa força. Pelo contrário, na nossa fraqueza, para mostrar que nós somos pobres, cegos e nus e carecemos da glória de Deus. Amém, irmãos? Deus usa pessoas improváveis. Deus poderia ter usado uma pessoa, um escriba, um líder religioso naquela época, mas Deus levantou primeiro um homem chamado João Batista, que comia gafanhoto, comia mel silvestre, se vestia com pelos de camelo, né? Filho de quem? Filho do seu Zacarias, né? Manda chamá-lo. E aí Deus levanta um homem, então, que preparou o caminho de Jesus. E nós falamos um pouco no domingo passado. Mas vamos lá, vamos meditar um pouco naquilo que o Espírito Santo tem para nós no dia de hoje. Aqui no primeiro versículo, 12, ele vai dizer: mas a todos quantos o receberam. Repete comigo: receberam. Essa palavra receber, a gente enfatiza constantemente aqui na comunidade, que ela diz respeito ao ponto de partida.
mostra o começo da nossa jornada, mostra o início daquilo que o Espírito Santo está construindo na minha vida, na sua vida. Eu não sei quanto tempo de conversão você tem, mas aquele momento que você recebeu a Cristo, ali começa de fato a sua nova vida. Jesus, ele pega a sua certidão de nascimento, rasga, te dá uma certidão de óbito. Oh, glória a Deus, aleluia. Te dá uma certidão de óbito dizendo: você morreu para a sua velha vida, agora você vai viver uma nova vida em Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aqui, receber, quem não gosta de receber, irmão? Quem não gosta de receber um presente? Recebi 2 presentes essa semana. Glória a Deus, aleluia. Estou muito feliz. E a gente fica feliz em receber presente. Todo mundo gosta de receber presente, boas notícias, não é verdade? Agora, notícias ruins, né? A gente não gosta de receber. Nada que é ruim, a gente gosta de receber. A gente quer evitar sempre. Né? O pastor Luciano Subirá fala que existem algumas promessas de Deus que elas se cumprem mesmo a gente não orando. Né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, as aflições, elas são inevitáveis na nossa jornada, mas sempre tem uma palavra de esperança. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. 365 tem de bom ânimo que nós encontramos na Bíblia, é praticamente um para cada dia do ano. Ou seja, a gente vai passar por labutas, tribulações, mas Jesus fala: tem de bom ânimo, eu venci, não se esqueça. Não é sobre você, é sobre o que eu já fiz na cruz. Calma, não é com a força do teu braço, mas é com a unção do meu espírito. Isaías vai dizer que o jugo, ele é despedaçado com a unção de Deus. Não é com a nossa habilidade, não é com as nossas forças, mas é com a unção de Deus. E nós recebemos a unção de Deus. Todos aqueles que creem e receberam a Cristo, recebeu ali a unção de Deus, recebeu uma autoridade. Eu estava meditando essa semana no livro de Mateus, capítulo 10, e depois eu fui para o 7, e eu falei: opa, peraí, tem algum trem aqui. Em Mateus capítulo 10 fala que Jesus deu autoridade aos discípulos para expulsar os demônios, curar os enfermos, trazer cura aos doentes. Só que aí no capítulo 7, quando eles desceram ali do monte da transfiguração, veio um pai, né, meio que irritado, dizendo para Jesus: olha, os teus discípulos não expulsaram os demônios do meu filho. Aí Jesus falou: geração incrédula, até quando estarei convosco? E aí Jesus diz: essa caça de demônios só sai por intermédio de jejum e oração. Pensa comigo, eles tinham autoridade, mas não tinham credibilidade. Autoridade é Deus quem dá. Credibilidade é nós que conquistamos, é nós que desenvolvemos. Quando a gente olha assim: puxa, a pessoa ali não me olha com autoridade, não me dá credibilidade naquilo que eu carrego. E muitas vezes tem uns dois lados. Tem o lado da pessoa que é desonrosa e tem a sua responsabilidade também em desenvolver isso dentro de você. Amém, irmãos? Autoridade é divina, credibilidade, ela é humana, ela deve ser trabalhada dentro do nosso interior. Então a gente viu que eles não expulsaram demônios, não porque eles não tinham autoridade, eles tinham autoridade, mas eles não tinham credibilidade. E aí Jesus fala que para eles alcançarem aquilo que Jesus determinou, eles precisavam orar e jejuar. Porque jejum, ele mata a nossa carne, as nossas vontades, as nossas paixões. Ele nos deixa mais sensível à voz do Espírito Santo, nos deixa mais aguçado, nos deixa mais atento às movimentações ao nosso redor, nos deixa mais com discernimento de espírito, mais apurado, vamos dizer assim, calibrado. O espírito calibrado. O espírito com a lente limpa, sabe? Quando o óculos fica embaçado, a gente não consegue enxergar. Está ali, o óculos está ali, a lente está certa, mas, né, começa a embaçar a lente e você precisa só limpar para você poder enxergar melhor. Então, além também da autoridade de Deus, nós precisamos desenvolver em nossa jornada credibilidade. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então, nós recebemos aqui autoridade. Autoridade, receber, como diz lá em Colossenses 2,16, da mesma forma que vocês receberam a Cristo, ande nele. Receber ao ponto de partida, entender que Jesus é o nosso Salvador. Amém? Vocês creem que Jesus é Salvador? Não há outro Salvador a não ser Cristo. Você não pode salvar a si mesmo. As obras que você faz, elas não têm poder para te salvar. Na verdade, ela é uma extensão da tua fé. Se você fala assim: nossa, pastor, eu tenho fé. Mas cadê as obras? Cadê os frutos?
Ué, mas que fé é essa? Talvez você esteja se movendo debaixo de uma crença, debaixo de um convencimento, mas não debaixo de uma convicção, sabe? A gente precisa ser menos convencido e mais convertido, irmão. A conversão é que nos leva a acessarmos esse lugar de maturidade. Então, Paulo, ele diz claramente, da mesma forma que receberam a Cristo, ande nele. Receber o ponto de partida, a gente falou constantemente, mas andar em Jesus é o discipulado, é uma jornada, é uma caminhada. Então aqui, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A gente gosta de enfatizar ali, Atos capítulo 2, o derramar do Espírito Santo, que é maravilhoso, amém, irmãos? Maravilhoso. Eles estavam reunidos ali no cenáculo, junto com as mulheres, orando unanimemente, quando de repente veio de um céu um vento impetuoso, repartiu as línguas como de fogo, eles foram cheios do Espírito Santo. O Espírito foi derramado sobre eles, era uma promessa de Joel capítulo 2. Pedro vai dizer, esta era a promessa de Joel capítulo 2, que nos últimos dias eu, Senhor, derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. E a promessa, ela continua acontecendo, irmão. Ela não é temporal por aquele período. Ela é atemporal, ela continua sendo derramada até os dias de hoje, nos preparando para a volta do Messias, volta de Cristo. Vocês estão aqui comigo? Então assim, é maravilhoso a gente olhar ali Atos capítulo 2, que é o poder do Espírito Santo. Jesus fala, não saiam de Jerusalém, antes vocês serão revestidos de poder para serem as minhas testemunhas. E essa palavra poder no grego é a palavra dunamis. Repete comigo, dunamis. Só que antes de acontecer o Atos 2, lá no começo do ministério, João já estava escrevendo ali, no início do ministério de Jesus, sobre o poder, a palavra dunamis. O poder aqui não era para falar em línguas, não era para a gente se mover nos dons, que é maravilhoso, a gente tem buscado isso, a gente tem, tocado vidas através disso. É maravilhoso, amém, irmãos? Quantos aqui já foram abençoados por pessoas que entregam uma palavra de conhecimento, uma palavra de profecia, uma palavra de sabedoria, numa situação complicada que você não sabia o que fazer, qual decisão você tomar, e uma pessoa sábia te direcionou ali através da palavra de Deus a decisão que você precisa tomar. E eu tenho aprendido que existem 3 coisas que nós precisamos entender. Primeiro, é conselho. Conselho é maravilhoso. Conselho é baseado em experiência. Amém, irmãos? Você vai pedir conselho para alguém. E para alguém que teve uma experiência naquela área que você provavelmente esteja passando. Obviamente você vai procurar uma pessoa sábia, uma pessoa madura, vai pedir conselho para ela. E ela vai te dar. O conselho, ele é baseado em experiência. Repete comigo. Conselho é baseado em experiência. Também você vai pedir opinião de alguém. Cara, qual é a tua opinião sobre isso? E brasileiro tem opinião de tudo, né? É especialista, é profissional. Entende de guerra do Iraque, guerra da Ucrânia, guerra nos Estados Unidos. Ele quer falar, Não, porque eu gosto do Trump lá. Não. Aí na política brasileira tem essa polarização, Que é uma discordância, e a gente não vai... A opinião, irmão, é baseado em gosto pessoal. Repete comigo. Opinião é baseado em gosto pessoal. São suas preferências. Eu gosto de rock, você gosta de samba. O outro gosta de axé. Outro gosta de funk. Não, funk não, pelo amor de Deus, Funk não é de Deus, rock é de Deus. Rock é de Deus. Tem gente que gosta do Edson Lima, lá no Edson Lima, aqui da igreja, está lá no Spotify. Então são preferências pessoais. E tudo bem, gosto é baseado em preferências pessoais. Agora, sobretudo, a palavra de Deus, irmão. Você pode ter opinião, você pode ter gosto, mas o que a palavra de Deus diz? Aqui que está o ponto. Não é minha opinião, não é o meu conselho. Vamos lá, vamos para a Bíblia. O que a palavra de Deus diz sobre relacionamento? O que a palavra de Deus diz sobre casamento? O que a palavra de Deus diz sobre sentimentos? Cara, a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Tudo que a gente precisar, está aqui. E para isso a gente precisa ler, a gente precisa estudar, a gente precisa meditar na palavra, para nós sermos sábios e não tolos. Amém, irmãos? Então, aqui ele fala receber o poder é o dunamis. O poder não para nos movermos em dons espirituais, mas é o poder para sermos feitos filhos de Deus.
Aqui está uma chave poderosa. Então, o primeiro ponto, receber é o ponto de partida, como nós vimos. Segundo ponto é crer no nome de Jesus. Então, você recebe e você crê no nome de Jesus. Irmãos, esse é um poder maravilhoso. Esse é o dunamis. Esse é o poder que Jesus havia prometido para aqueles que crescem e recebessem o teu nome. Sabe, deixa eu falar uma coisa. Quando nós cremos e recebemos o nome de Jesus, o Espírito Santo é derramado sobre nós. Agora, receber o poder do Espírito Santo é uma outra história, uma capacitação sobrenatural para você fazer coisas que humanamente você não teria capacidade nenhuma de fazer. Então aqui é o ponto de partida. Receber é o ponto de partida, crer no nome de Jesus. Não é crer no nome do pastor Robert, não é crer no nome do Diego, não é crer no nome de qualquer outra pessoa, mas é crer no nome de Jesus, que tem poder para quebrar todas as cadeias. Tem poder para quebrar todas as algemas que nos aprisiona de situações que nós deveríamos já prosperar, deveríamos já fluir de uma forma muito poderosa na nossa vida. Então ele está dizendo aqui, aqueles que recebem e crê no nome do Senhor, recebeu o poder de serem feitos filhos de Deus. No domingo passado nós falamos que inconstância é sinônimo de incredulidade, assim como constância é sinônimo de fé. E quando nós falamos crer no nome do Senhor, deixa eu falar uma coisa, não é algo humano, não é algo que você tem poder para criar. Não, vou criar fé. Não tem como. Mas é uma resposta a uma revelação de Cristo. Amém, irmãos? É uma resposta a uma revelação de Cristo. Quando fala crer no nome do Senhor Jesus, não está falando, presta atenção, não está falando assim, mas pastor, eu creio em Deus. Glória a Deus, irmãos. Até os judeus, fariseus, creem também em Deus. Os muçulmanos, pessoas de outras religiões, creem em Deus. Mas o que nos torna cristãos, o que nos torna, de fato, filhos de Deus, é quando nós cremos em Cristo. O que nos torna cristão é quando nós cremos em Cristo. E Cristo não é apenas uma nomenclatura que nós achamos bonito, mas é o Deus encarnado, Deus acessível e o Deus revelado. Porque esse capítulo 1, ele fala do Deus encarnado, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando fala encarnado, é porque Jesus, ele simplesmente, ele encarnou a verdade dentro dele. Essa era a diferença de Jesus para os líderes religiosos. Lembram quando foram prender Jesus? E Jesus pregando o evangelho, aí os caras voltaram e falaram para os líderes: nunca ouvimos alguém falar com tanta autoridade como esse homem. Aí aqueles líderes religiosos falam: mas até vocês foram enganados por esse falso mestre? A verdade é que Jesus, ele encarnou a palavra. Ele tomou aquilo como a verdade no coração dele. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido isso e tenho buscado aplicar na minha vida, encarnar aquilo que eu acabei de ler, aquilo que eu acabei de escutar, para que eu aplique na minha jornada. Presta atenção, se a Bíblia está dizendo, aquele que recebe e aquele que crê no nome do Senhor, recebe o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus, eu creio. Tem um pastor querido e amigo que ele fala assim: até na capa da Bíblia eu acredito. Está entendendo? A importância que a pessoa dá para a palavra de Deus, para a revelação de Deus, não é crer no nome em qualquer, mas é crer no nome que está acima de todo nome, e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Não é qualquer nome, meu querido. Quem foi que te salvou? Jesus. Quem foi que morreu na cruz por você? Jesus. Quem é o teu melhor amigo? Jesus. A gente sempre ora e fala no final, em nome de Jesus. Amém, não é isso? Por quê? Porque nós entendemos que o nome de Jesus tem poder. Tem um amigo meu, André Aquino, que ele escreveu uma canção: há poder no nome de Jesus para curar, libertar. Então é no nome de Cristo que nós sempre oramos. Começamos a oração, terminamos uma oração, começamos o nosso dia, terminamos o nosso dia, é sempre colocando o nome de Jesus no lugar devido de honra, entronizado. Glória a Deus, irmãos. Então, ele vai dizer isso, crer no nome de Jesus. E aos que recebem e creem em seu nome, recebem o poder. Que poder é esse que nós falamos aqui? É o poder de sermos feitos filhos
de Deus. Sabe, na cultura pop, na cultura da nossa sociedade, é comum numa conversa de mesa, ou até mesmo você vê alguma pregação, ou uma pregação de alguém falando, né, pelas redes sociais, falando assim, mas eu sou filho de Deus. Aí você vai ver a vida da pessoa toda torta, né? Ela vai até se batiza nas águas para mostrar para as pessoas que ela agora é uma pessoa que tem uma nova vida, mas continua ainda com as mesmas práticas, né? Tem um cantor muito famoso aí, no final do nome dele, sobrenome é Safadão. Ele tirou uma foto, postou lá nas redes sociais, né, que ele foi batizado nas águas. No dia seguinte, ele estava lá dançando com a filha dele, uma música imoral. Aí você fala, oxe, que é isso, cara? E tem pessoas que pegam isso como algo, não, é isso mesmo, é normal, pode se batizar ali, confessar o nome de Jesus e continuar a sua vida da forma como você era antes. Agora você tem fé, mas continua do jeito que você está aí, que está indo tudo bem. Aí você fala, meu Deus, cara, que é isso? Que evangelho essa turma está ouvindo? Que tipo de evangelho, irmão? Sabe, deixa eu falar uma coisa. Quando nós somos batizados nas águas, aquilo ali é um testemunho público que agora nós pertencemos ao corpo de Cristo, ao corpo, onde nós precisamos estar em comunhão uns com os outros, precisamos nos submeter à liderança constituída por Deus sobre a nossa vida, para nos amadurecer. Mas o batismo nas águas não tem poder para salvar ninguém. Se você falar assim, não, mas o batismo salva, então você é mormon. Porque o mormon acredita que a fé não é suficiente. Você precisa ser batizado nas águas. Se você não foi batizado nas águas, você não foi salvo ainda. E quando você morre, e aí eles pegam uma outra pessoa da tua família, é batizado nas águas por você, que morreu, para você ser elevado aos céus. Olha que piração a gente vai entrando. Não tem nada a ver, irmão. Em nome de Jesus, vamos crer exatamente no que a palavra de Deus diz. Deus deseja que todos se tornem filhos de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Nós apenas nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que nós recebemos e nós cremos no nome do Senhor. Tem um pastor amigo querido lá de Curitiba, que ele tem o nome de uma igreja chamada Família dos que Creem, que ele extraiu exatamente dessa passagem, que é uma família, você passa a pertencer a uma família. A partir do momento que você se torna filho de Deus, você é parte agora de uma família, de um corpo. Porque se você é um filho de Deus, mas anda sozinho, você não é filho, você é órfão. O órfão anda sozinho. Mas Deus deseja que você seja parte de uma família. Amém, irmãos? Família. E olha que interessante, essa palavra filho que nós encontramos aqui em João, é a palavra teknon, repete comigo, teknon. E essa palavra filho, no original, é a palavra recém-nascido, ou seja, alguém que acabou de nascer, uma pessoa imatura. Alguém aqui nasceu de forma prematura ou teve um filho de forma prematura? Alguém aqui? Acho que só foi o Theo, né, amor? O Theo nasceu prematuro. O que é o prematuro? Fora do tempo. Ou melhor, ele nasceu antes do tempo normal da gestação. Então, a ciência chama isso de filho prematuro. Mas além do filho prematuro, ele necessita do quê? De cuidados especiais. Você não pode simplesmente pegar ele e já sair da maternidade. Ainda mais eu conheci um casal que teve um filho com 6 meses de idade. 6 meses na barriga. Então teve que ficar no hospital ainda 2, 3 meses, recebendo cuidados ali de alimentação, porque um bebê de 6 meses não tem estrutura óssea, não tem estrutura suficiente para sugar o leite da mãe, não sabe ainda. Então fica sob cuidados médicos até que ele ganhe corpo suficiente para poder ser liberado do hospital. Alguém já teve experiência com isso? De filhos prematuros de alguém, um familiar, alguma coisa assim? Sabe que é exatamente assim que acontece. Só que, além dos prematuros, nós temos aqui os imaturos, que é o recém-nascido. Nasceu. Irmão, fala para mim, quando você se converteu, você sabia orar? Os irmãos pediam para você orar, ora aí. Não, eu não sei, eu tenho vergonha, não é? Não é assim? Se eu orar errado, os irmãos vão dar risada de mim. Irmão, pelo amor de Deus. E aí, eu lembro no começo da minha jornada, aquela vergonha de orar, né? Aquela oração, obrigado Jesus pelo alimento, amém. Né? Uma oração de crianças, as crianças lá em casa oram assim.
obrigado, Jesus, pela minha casa, pela minha família, amém. Aí quando eles colocam um animalzinho no meio, né, sempre tem, ali oro pelo Aba também, aí dou aquela olhadinha assim, tá, amém, 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 glória a Deus. Mas assim, querido, quando nós nascemos no Evangelho, nós somos esses filhos aqui mencionados por João, um filho recém-nascido, acabamos de nascer. Quando você recebe, quando você crê no nome de Jesus, você se torna filho de Deus, nasceu, oh glória. Jesus pegou a tua certidão de nascimento, rasgou, te deu uma certidão de óbito. Você morreu para a velha vida, agora você tem uma nova vida. E aí começa a sua jornada com o Senhor. Eu nasci no Evangelho com 25 anos de idade. De 25 para a idade que eu tenho hoje, que eu não vou falar, porque já cheguei já numa idade que a gente não fala mais, né? Que, digamos que eu sou um adolescente, né, na jornada cristã. Mas quando nós olhamos aqui para o filho Tecnon, ele precisa de um cuidado paliativo. Ele começa ali no leite, depois ele vai para um alimento um pouco mais sólido. Quem tem criança, já cuidou de criança, sabe o que significa isso. Começa a colocar um papazinho diferente, batido, porque ainda não tem dente. Aí depois começa a inserir um suco, um alimento ali com sal. E aí começa a introduzir outras coisas. Aí quando chega ali com 7 anos, já começa, 5, 7 anos, ou até alguns antes, começa a comer uma feijoada, já começa, porque a estrutura do corpo já começa a exigir um alimento mais sólido. Meu Deus, irmãos, eu tenho 2 filhos pequenos, Joaquim e Theo. Eles não comem mais McLanche Feliz. Agora os bichos pedem Big Mac no McDonald's. É Big Mac, eu fico olhando assim, eles comendo, eu falei, meu Deus, cara. Big Mac já, rapaz do céu. E ainda quer pedir um sorvete depois. Falei, meu Deus, onde vocês vão parar com isso aí? O Theo, toda hora, né, Érica? O Theo, no final do dia, a gente já almoçou, jantou. Aí o Theo falou assim, pai, eu tô com fome ainda. Vou pegar uma maçã, ele pega uma maçã, depois pega uma banana, depois ele quer fritar um ovo, depois ele quer pegar um pão. Eu falei, meu filho do céu, tá comendo muito. O Joaquim é fã de pão, meu. Fã de pão. Se tiver pão, Joaquim só come pão. E come não só um pão, ele come muitos pães. Eu falei, vou ter que abrir uma padaria, né? E botar o Joaquim para trabalhar na padaria. Joaquim vai trabalhar e vai comer ao mesmo tempo. E sabe? Isso demonstra o quê? Imaturidade. E os pais precisam ensinar os filhos a andar no caminho que eles precisam andar. Irmãos, eles já nascem com uma natureza caída ali. A gente não precisa ensinar eles a mentir, eles já sabem mentir. Eles já sabem manipular. Uma criança como Elise, você fala, nossa, que bênção, que anjinho. As pessoas olham, mas que menina bonita, nossa, ela é tão, né, alegre, né, tão... Mas minha filha do céu, essa daí, ó, só Jesus na causa. A gente tem que ensinar, orar, declarar todos os dias. Na verdade, é sobre os filhos, irmãos. Eles já nascem tendenciosos. Ali, a gente não precisa ensinar eles a mentir, eles já mentem. A gente não precisa ensiná-los a manipular, eles já querem manipular com choro, com histeria e tudo mais. Aí o coração do pai fica amolecido. Ah, tá bom, vou fazer a sua vontade. Criança em casa não tem opção. Criança em casa não tem que falar o que ela quer. É o que o pai estabelecer, a mãe estabelecer e pronto, acabou. E os nossos filhos estão naquela idade assim, um pouco de resistência e obediência. Você fala, apaga a luz. Aí eles não apagam. Apaga a luz, aí ficam ali. Apaga a luz, aí fica. E aí que vale o quê? O discipulado, né, irmãos? Chamam de canto, um discipulado ali, uma conversa um pouco firme. E eu pergunto para eles, pergunto para o Theo principalmente, Theo, por que você tem dificuldade de obedecer? Ele fala assim, pai, eu não sei. Aí ele falou assim, é de mim, pai. Eu tenho dificuldade, mas ele falou isso para mim, falou, pai, eu quero obedecer, mas às vezes eu não consigo. E de quem é a responsabilidade? Minha. De ensinar ele. Porque eu vejo que algumas atitudes que ele tem, na maioria das vezes, são atitudes imaturas, que eu fui assim também. Nós fomos assim também. Mas tivemos pessoas na nossa jornada que nos alinhasse no caminho que a gente devesse andar. É por isso que você está aqui. Você quer aprender mais do Senhor, você quer estar mais alinhado com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Você não quer ficar nesse lugar de Tecnon, de filho imaturo, de filho recém-nascido. Lembra a conversa de Jesus com Nicodemos?
Meu Deus, que conversa linda, irmão. No The Chosen, quem assistiu The Chosen, é um dos melhores episódios que mostra a conversa de Jesus ali com Nicodemos. Nicodemos, um velho, um líder. E aí ele vai até a casa de Jesus, tarde da noite. Por quê, irmão? Porque ele não queria perder a credibilidade, a reputação que ele tinha diante dos líderes religiosos. E sabe de uma coisa? Jesus abriu as portas da casa para recebê-lo, sabe por quê? Ele viu que Nicodemos tinha interesse em conhecer sobre o reino de Deus. A gente sempre vai lidar com pessoas que são interessadas e pessoas interesseiras. Pessoas interesseiras, irmãos, não percam o seu tempo. Mas pessoas interessadas, entregue a sua vida, derrame o seu coração, ensine essa pessoa, leve ela a esse lugar de maturidade na tua jornada. Isso é algo que o Espírito Santo tem nos ensinado, não para a gente ser rude, mas a gente ter mansidão e humildade em saber em qual tipo de pessoa nós devemos investir tempo. Porque tem gente, irmão, que não adianta. É só orando, entregando na mão do Senhor. Porque discipulado, ele tem uma via de mão dupla. Ele é um relacionamento, uma troca de vida. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Então, diariamente, nós temos essa troca de vida com os nossos filhos. Literalmente, diariamente, constantemente, dia e noite e dia, ali ensinando os caminhos que eles devem andar. Então, para quê? Qual é o nosso objetivo? Levá-los à maturidade, para que eles não fiquem mendigando a atenção e amor das pessoas, sendo que eles podem receber dentro da sua própria casa, do seu lar. Eu aprendi, um pastor querido falou assim para mim: Robert, ensina os teus filhos a não ser apenas filhos, ensina os teus filhos a serem pais. Porque a gente estava com aquela mentalidade: nossa, vou ensinar ele a ser um bom filho, né? Ensinar ele ali nos caminhos que ele deve andar. Continue, irmão, continue firme nessa jornada. Mas o objetivo nosso é ensinar os nossos filhos a serem pais. Vocês estão aqui comigo? Porque paternidade diz respeito à maturidade. Quantas pessoas vocês conhecem que cresceram fisicamente, mas a mentalidade ainda continua sendo de órfão, de filho recém-nascido ainda? Você fala: meu Deus, cara, 20 anos de igreja, ainda vivendo nessa condição, ainda vivendo nessa mesquinhez, nessa soberba, nesse orgulho, nessa altivez. O que é isso, cara? Não se alegra com uma pessoa que foi salva, não se alegra com aquele que foi abençoado, não se alegra com aquele que prosperou. O filho mais velho, da parábola do filho pródigo. E sabe de uma coisa que eu aprendi, lendo nessa semana? Que o filho mais velho não chamou o pai de pai, só o filho pródigo. O filho pródigo ainda teve a ousadia de dizer para o pai: pai, me dá a herança que me pertence. Isso me comunica algo. Isso me comunica algo. Então você vê ali que ele tinha uma herança que pertencia a ele, mas mesmo assim ele se refere ao pai como um pai. Já o filho mais velho vê toda aquela festa, em nenhum momento na Bíblia cita que ele falou assim: pai, teu filho esbanjou tudo e você ainda celebrou uma festa para ele. Não tem a expressão dele se referindo ao pai. Na verdade, ali é uma parábola falando de Deus, né? Que Deus não mudou. Deus sempre esteve à porta da cidade, esperando o filho que havia matado o pai no coração e se arrependeu, voltou, e o pai, com os braços abertos, recebeu de volta, colocou um anel no dedo dele, colocou sandálias novas, vestes novas, restabeleceu, restaurou a vida do filho, e o filho voltou para a casa do pai. E o filho mais velho nem sequer teve a inclinação de se alegrar com a vida do irmão que estava perdido, foi encontrado e reviveu. Isso me comunica algo. Isso me comunica algo. Então Deus, irmãos, está querendo nos levar a esse lugar de maturidade. A palavra de filho maduro é ruios. Repete comigo: ruios. E mais para frente, nós vamos falar sobre essa característica de filhos ruios. Quais são as características? O que envolve essa maturidade de um filho? É um filho adulto. É um filho preparado já para um casamento. É um filho preparado para ser um pai. É um filho maduro o suficiente para empreender, suficiente para liderar. Aqui mostra claramente, mas no começo da jornada, aqui João está se referindo àqueles que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. E é uma promessa. Irmão, a maior promessa que nós encontramos na Bíblia aqui é nós nos tornarmos filhos de Deus. De todas as promessas que o inimigo quer tirar de mim e de você, a principal é nos fazer duvidar de quem nós somos em Deus.
de colocar em nossa mente que nós fomos abandonados, que nós fomos rejeitados, que nós fomos excluídos, que nós não somos amados, que nós não somos aceitos, que é uma grande mentira. Deus está usando a nossa vida para afirmar verdades sobre cada um de nós, dizendo que nós somos filhos de Deus. Alguns são aqueles, tem várias características de pessoas, irmãos. A gente não foi chamado para mudar a personalidade de pessoas, mas transformar o caráter delas através da palavra de Deus. Personalidade é única, é sua. Você não vai ser um Diego, você não vai ser uma Camila, você não vai ser uma Juliana, você vai ser você mesmo. Já é comprovado cientificamente que cada um de nós recebemos uma digital. Entre 8 bilhões de pessoas e todos os seres humanos que já pisaram nessa face dessa terra, cada um teve uma digital diferente do outro. Então, cada um tem sua personalidade. Mas nosso objetivo é que o nosso caráter seja transformado. E que nós nos tornemos o quê? Parecidos com Jesus, que é o filho mais velho. Fazemos parte de uma família. Mais à frente, versículo 13, vai dizer o seguinte: aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que isso significa? O fato de você nascer em uma família cristã não faz de você um filho de Deus. Tem um músico muito conhecido, meio cristão, só que ele já é falecido lá na década de 80, e ele disse o seguinte, que o fato de você ir ao McDonald's não torna você um hambúrguer. Da mesma forma, o fato de você ir à igreja não torna você um cristão, porque não é a igreja, a instituição, que torna você um filho de Deus. Não é eu, como pai, que torno o meu filho um filho de Deus. Vocês estão me entendendo? Mas porque não é transferido de hereditariedade, não é de sangue. Não é porque eu sou pastor, meu filho vai ser cristão, pastor. Não é isso. Quantos filhos de pastores vocês conhecem que estão perdidos no mundo aí, meu amigo? Quantos filhos de crentes que estão aí, perdidos, não querem aquilo que os próprios pais carregam, que os pais estão vivendo? E qual é a nossa responsabilidade, mais uma vez? De ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. E a gente não pode terceirizar essa responsabilidade para o ministério infantil da igreja, não podemos terceirizar a nossa responsabilidade para a escola, não podemos terceirizar a nossa responsabilidade para um parente de casa. Ensina meu filho aí, né, para ele ser um discípulo de Jesus, para ele ser um filho de Deus. Não, senhor, é sua responsabilidade, cara. A igreja precisa ser um lugar onde nós criemos boas memórias para os nossos filhos. Vocês estão aqui comigo? Para que elas tenham o prazer de estar em comunhão com o corpo. Que privilégio, irmãos. Eu vejo pessoas mais velhas, maduras, pastores já renomados, pastores já bem estabelecidos, os filhos caminhando nos caminhos do Senhor. E se você sentar na mesa com eles, vão falar, não foi fácil. Não foi nada fácil. O pastor Ademar de Campos estava uma vez com a gente na mesa, e o filho dele falou o seguinte, olha, o meu pai sempre ensinou na mesa para a gente a viver de fato a verdade, o evangelho. E a gente ouvindo isso, e ele, o próprio filho, ligou para o pai e para a mãe, fazendo uma chamada de vídeo, dizendo, pai, o que nós estamos vivendo hoje é fruto das sementes que vocês lançaram lá atrás. Todos os filhos deles estão casados e estão com filhos, ele é cheio de netos, 70 anos de idade. Todos os filhos abençoados no ministério. Então a gente vai bebendo dessa fonte, né? O pastor ensina a gente qual é o caminho que nós precisamos ali educar os nossos filhos, estando presente, trazendo provisão. Essa é a responsabilidade principalmente de nós homens com relação ao discipulado dos nossos filhos. Amém, irmão? Vocês estão aqui comigo? Para levá-los a esse lugar de maturidade. Agora, quando envolve filhos espirituais, tem uma outra vertente. Talvez você fala, puxa, eu não tenho um filho natural, né? Ou talvez eu não posso ter filho, mas também tem filhos espirituais. Paulo, ele não foi casado, mas ele teve filhos espirituais. Aqui que entra, irmãos, a chave da grande comissão. Jesus chama todos os discípulos a pregar o evangelho e fazer discípulos. Não é uma sugestão, é uma ordem de Jesus. Não é assim, vão e abram células. Tem pessoas que não têm perfil de liderar um grupo pequeno, e está tudo bem, irmão.
Tem gente que não tem um perfil de estar aqui na frente ministrando e está tudo bem. Mas uma coisa que Jesus pediu para mim e para você é para você pregar o evangelho e fazer discípulos. Isso não tem como você falar, não, mas eu não... Dá desculpas com relação a isso. A gente precisa entrar nesse lugar. Como? Buscando capacitação. Capacitação do Espírito. Espírito Santo me ajuda, porque eu não sei pregar o evangelho, eu não sei fazer discípulos. É por isso que nós estamos entrando nessa jornada para ensinar os irmãos da igreja a pregar o evangelho e fazer discípulos. Porque fazer discípulos, irmãos, não existe segredo, não existe um método. Na verdade, existe relacionamento e palavra de Deus. E caminhar com outra pessoa que já está vivendo isso para nos ensinar a também discipularmos pessoas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, Jesus não diz, vão, pregam o evangelho e abram igrejas, abram grupos pequenos, vão, pregam o evangelho, façam escola. Não, ele diz, vão, pregam o evangelho e façam discípulos. A partir da tua casa. A partir dos teus relacionamentos ao teu redor. É nesse lugar que nós precisamos entrar, irmãos, em nome de Jesus. Então, aqui não diz respeito apenas filhos naturais, nascidos da carne, de forma hereditária, mas também nos colocar no lugar de formarmos e gerarmos filhos espirituais. Paulo chama os discípulos de meus filhinhos. De meus filhinhos. Não está dizendo que ele é o pai, né, ali daquelas pessoas. Porque existe uma diferença, irmãos, entre paternidade e paternalismo. Paternalismo, ele é opressor, manipulador. Ele trata os adultos como se fossem crianças. Eles se referem a adultos como crianças e geralmente ele manipula, ele oprime. E Jesus não nos chama para exercermos liderança debaixo de paternalismo, mas debaixo de uma paternidade bíblica. A paternidade bíblica, ela é amorosa. A paternidade bíblica, ela é honrosa. Ela é debaixo de uma autoridade, debaixo de uma credibilidade dada pelo Espírito Santo. E você precisa ter a responsabilidade de desenvolver, como nós falamos no início. Então, é esse lugar que nós precisamos entrar. Entendendo que Deus quer nos levar a esse lugar de maturidade. E falar, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Deus tem vontade de levantar filhos e filhas. Esse é o desejo do coração de Deus. O desejo do coração de Deus não é ter membros de igreja. A gente tem aqui processo de membresia para se tornar membro de uma igreja. Mas membro de igreja você pode se tornar, mas filho de Deus, irmão, é muito maior. Muito maior. E a gente sempre fala, vamos tornar a nossa comunidade uma comunidade, uma família de filhos e filhas de Deus. Não é filho da igreja reino, é filho de Deus. É membro da comunidade, mas filho de Deus, uma família. E toda a família tem suas dificuldades, seus problemas, cada um tem sua personalidade, a gente vai precisar aprender a lidar um com o outro. Amém, irmãos? E o Espírito Santo nos ajuda com relação a isso. Fica despreocupado, né? Talvez você se identifica com fulano, ciclano, beltrano, porque ela gosta das mesmas coisas que você. Deixa eu falar uma coisa. No reino de Deus, a gente vai ter que lidar com pessoas e discipular pessoas que não têm os mesmos gostos que a gente. E é aqui que está a cereja do bolo. É onde você percebe que Deus faz coisas sobrenaturais através de pessoas diferentes. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos avançar aqui. Aí a gente vê no versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deixa eu falar uma coisa. Cristo não deseja fazer uma visitação, mas sim se tornar uma habitação dentro do nosso coração. Sabe quando alguém canta assim, canta ou ora, Deus venha nos visitar. Aí Deus fala assim, mas quem falou que eu quero visitar você? Porque visita, ela não tem responsabilidade. Visita, ela vem, come, faz a sujeira, não ajuda a limpar a casa e vai embora. Não é verdade? Jesus não tem interesse em visitar a tua vida, irmão. Jesus tem interesse em habitar eternamente dentro do teu coração. Deixa eu falar uma coisa. A adoração no Antigo Testamento, ela era geográfica e ela era exclusiva. Por que ela era geográfica? Lembra de Daniel, o profeta? Ele estava ali naquele lugar da Babilônia, Nabucodonosor. Eles foram proibidos de adorar, de orar ao Senhor.
E aí ele abre a janela em direção a Jerusalém e ele ora. Sabe quantas vezes ele orava por dia? 3 vezes ele orava de parar o que ele estava fazendo e orar ao Senhor. Olha só, por que ele ora diretamente para Jerusalém? Porque para o judeu a adoração era geográfica. Geográfica. Eu vim de uma comunidade, quando eu nasci no Evangelho, que o pastor sempre pedia, falava assim, olha, Jerusalém está para esse lado aqui, ó. Estenda as tuas mãos, vamos orar por Jerusalém, porque a palavra de Deus diz que aqueles que oram por Jerusalém serão abençoados. Aí todo mundo orando. Para onde quer, pastor? Que está Jerusalém? Para cá, para cá. Para cá, não podia orar para cá não, tinha que orar para lá, sim. Nós orávamos, Senhor, nós oramos por Jerusalém, a tua palavra diz que serão benditos e abençoados. Aí eu falo, hoje em dia, obviamente, que eu não faço isso, né, irmão? Porque isso não tem nada a ver com a Bíblia, isso é misticismo. Aqueles irmãos que colocam kippá, colocam talite, tem aqueles irmãos que colocam a arca da aliança, aí os irmãos saem andando com a arca da aliança, chega aqui no púlpito, tem uns que soltam um chofar. Quem foi da época do chofar? Que aí vinha aqueles... Aí quando vinha barulho de bateria, aí os profetas com o chofar ficavam doidos, né? Falaram assim, meu Deus, pega o chofar, pega o chofar. Aí vinha um irmão com óleo, derramava óleo dentro do chofar, fazia aquela sujeirada toda. Aí os anos passaram, eu falei assim, meu Deus, cara, eu fiz parte desses trem aí, olha. Caraca, tu lembra, né, Edson? O Edson tá ali no fundo ali, que o Edson veio da mesma escola que eu ali, ó, né? Tá ali no cantinho. Tu lembra, né? Tem um chofar guardado em casa lá? Tem lá, né? Eu tenho um chofar. Um dia desses eu vou trazer aqui na igreja, quando tiver um irmão tocando aqui uma bateria tribal, eu vou lá no fundo. Vamos. Brincadeira, irmão, só para fazer você rir um pouquinho. Mas, Jesus, aqui diz, o verbo se fez carne. Ou seja, o Deus encarnado. Ele encarnou a verdade. E ele não só encarnou a verdade, como aqui diz que ele habitou entre nós. Essa palavra habitou aqui no grego é esquino. Repete comigo, esquino. A palavra esquino significa tabernáculo. Se nós traduzirmos numa linguagem acessível para nós, vai dizer, o verbo se fez carne. Jesus tornou a palavra de Deus como uma verdade no seu coração. E ele tabernaculou dentro do coração daqueles que receberam e creram em seu nome. Então a adoração no Antigo Testamento, para finalizar o raciocínio, ela era geográfica. E ela era exclusiva. Na época de Jesus, só podiam entrar para adorar a Deus no templo somente os judeus. Grego ficava do lado de fora, só no pátio. Gentil, só no pátio. Ninguém podia entrar no templo para adorar a Deus. Então imagina, irmão, você naquela época, você falou, com licença, eu vim adorar a Deus aqui no templo. Os caras falaram, ops, não. Você não leu uma placa aqui, ó? Você não pode entrar, você é gentil. Você não pode. Você está enfermo, você está doente. Lembra do tanque de Betesda? O tanque de Betesda era um lugar onde eles reservaram para os doentes, os aleijados. E era próximo ali do templo de Israel. Então eles não podiam entrar, sobrava para eles só aquele lugar ali. Eles acreditavam que de tempos em tempos vinha um anjo, né, agitava as águas, e o primeiro que entrasse seria curado. Aquilo ali era uma crença grega que entrou na mente dessas pessoas e deixou eles alienados, condicionados a viverem debaixo daquela crença. E depois Jesus cura aquele homem, encontra aquele homem aonde agora? Dentro do templo. Dizendo, olha só, vai testemunhar o que Deus fez na tua vida. Aí Jesus fala, vai, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Então aquele homem, ele foi curado, e ele era judeu, então ele pôde entrar no templo. Se você fosse gentil, você é considerado gentil porque você não é judeu de sangue. Você era considerado gentil, você não podia entrar no templo, e para você adorar a Deus, tinha que ser só ali em Jerusalém. Lembra de Jesus com a conversa da mulher samaritana? Ah, mas vocês judeus adoram a Deus lá em Jerusalém, nós samaritanos adoramos aqui no Monte Gerizim. Aí Jesus diz, chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, mas todos aqueles que receberam e crerem em seu nome, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. A partir desse momento, a adoração já não é mais exclusiva, muito menos geográfica. Nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer situação,
em qualquer momento da nossa jornada. Então, em Cristo, Ele quebrou isso, essa tradição, esse pensamento que existia naquela época de que Deus, Ele era exclusivo só para os judeus. Não, Jesus se fez carne, um homem, ou melhor, Deus se fez homem e se moveu entre nós, dizendo, a partir desse momento, o véu se rasgou de cima a baixo. Vocês terão a ousadia de entrar no Santo do Santo, pelo novo e vivo caminho que é em Cristo Jesus. Então, a partir desse momento, irmãos, é um privilégio nosso que foi conquistado na cruz por Cristo, para nós adorarmos ao Senhor em qualquer lugar, em qualquer momento da nossa jornada. Amém, irmãos? Então já não é mais exclusiva, muito menos geográfica, a nossa adoração. E aqui diz que Ele tabernaculou dentro do coração do homem, ou seja, Ele fez um tabernáculo. Se nós estudarmos a história do tabernáculo, a gente vai ver que Deus sempre desejou habitar no meio do seu povo. Sempre. Então nós temos esse privilégio, através da revelação da palavra, que o nosso coração é o lugar onde Cristo quer de fato habitar, para fazer morada eterna dentro de nós. Amém, irmãos? Ele não quer fazer uma visitação. A gente cantou muito, né? Música assim, oh Deus, nos visita. Não, eu não estou interessado em visitá-los, eu estou interessado em habitar em vocês para sempre. Mas para habitar eu preciso encontrar uma casa limpa. Agora nós estamos vivendo a época da música da casa e morada, né? A gente estava conversando sobre isso. Teve a época da música das chuvas, né? A chuva vem com teu rio, Senhor, derrama a chuva. Era só a chuva. Depois era a música do fogo, né? Agora as músicas são todas sobre casas, moradas. Querendo ou não, você pode não gostar dos estilos musicais de worship, mas Deus está comunicando algo para o nosso coração, dizendo, ei, eu quero habitar numa casa, mas essa casa precisa estar limpa. Porque esse limpo diz respeito a um coração arrependido, um coração quebrantado, para de fato o Senhor habitar eternamente dentro de nós e fazer morada eterna, irmão. Esse é o lugar que eu desejo estar no Senhor, em nome de Jesus. E para nós finalizarmos, irmãos, receber é maravilhoso. Jesus diz sobre isso. Aqueles que receberam a Cristo, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas tem algo poderoso também no receber, que é o dar. A gente gosta de receber, mas será que nós queremos dar? Então Jesus está querendo nos levar a esse lugar, não apenas de nós recebermos algo do Senhor, recebermos uma herança do Senhor, recebemos palavra do Senhor. Aquilo que nós recebemos, nós precisamos compartilhar com aqueles que caminham ao nosso redor. A gente sempre fala, hoje é culto de ceia. Em culto de ceia, Paulo vai dizer, irmãos, né, vocês vêm aqui, comem toda a comida, uns passam fome, outros ficam fartos. E aí ele diz, vocês não têm pão em casa, não? O que ele está querendo dizer com isso, irmão? Se alimente da palavra, já dentro do seu ambiente familiar, para você trazer o pão e compartilhar com o irmão aquilo que você carrega, uma porção do céu que você carrega. Nós carregamos algo, nós recebemos algo do Senhor, mas também nós fomos chamados para dar também aquilo que nós recebemos. Então vamos sair desse lugar de consumismo e vamos entrar no lugar de semeador. Amém, irmãos? Então essa é a aplicação, receber a Cristo em nosso coração, mas também transferir o coração de Cristo na vida do outro. Isso é o discipulado. Transferir vida na vida do outro. Irmãos, creia no nome de Jesus. Creia no nome de Jesus, não é no seu nome, não se apoie no seu próprio entendimento, não se apoie no seu próprio pensamento, na sua própria sabedoria, mas se apoie num conhecimento de Deus. Quanto mais você conhecer a Cristo, você vai ser achado nele, como Paulo diz. Considera todas as coisas como esterco, para ter que ganhar o conhecimento de Cristo e ser achado nele. Então, entre nesse lugar de crer de fato no nome de Jesus. Eu não sei que situação você está vivenciando, o que está acontecendo na tua jornada, mas creia que Deus sempre tem a palavra final para a sua vida. A Bíblia diz, creia no Senhor e creia na sua palavra, e aqueles que confiarem prosperarão os seus caminhos. Então confie no Senhor em nome de Jesus. Se torne filho de Deus, irmão. Eu não sei o que você tem vivido, se você tem passado por situações onde você tem mendigado pão, tem mendigado atenção, mendigado amor, mas Deus, quando nós abrimos a palavra de Deus, nós somos alimentados. Teve uma irmã que pediu para orar, pastor, ora para que eu tenha fome pela palavra.
Sabe, nós precisamos de um engajamento bíblico. Sabe, saiu uma pesquisa uns tempo atrás do porquê as pessoas estavam se entregando à depressão, à ansiedade, ao alcoolismo, à pornografia, porque não estavam tendo engajamento bíblico. E quando nós buscamos o engajamento bíblico, aumenta a fome, aumenta a sede pela presença, aumenta o engajamento na grande comissão. Nós passamos a pregar mais o evangelho, nós passamos a fazer mais discípulos para Jesus, quando nós de fato nos voltamos para a palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa, todo avivamento sempre teve uma volta às Escrituras. E Deus nos chamando para esse lugar, de nos voltarmos para as Escrituras, para nós desenvolvermos a nossa maturidade como filho de Deus, para nos tornarmos um filho maduro, em nome de Jesus. Irmãos, e Deus te chama para ser parte de uma família. A família, a igreja, ela é uma casa para os órfãos e para as viúvas. Obviamente, tivemos já experiências ruins com a igreja, sempre teremos, né? Mas a igreja é um lugar de família. É um lugar onde os órfãos precisam encontrar um lugar para de fato viver como uma família. Todos nós éramos órfãos, mas em Cristo nós nos tornamos filhos. Jesus morreu a nossa morte lá naquela cruz, e as últimas palavras de Jesus foi: Deus meu, por que me desamparaste? Foi o único momento que Jesus chamou Deus de Deus e não de Pai. Sabe por quê? Jesus se fez órfão, para que eu e você nos tornemos filhos de Deus. Então é um privilégio incrível. E quando nós entendemos que nós somos filhos, nós pertencemos à família de Deus aqui nesta terra. E por último, querido, deixe o Espírito Santo habitar dentro do teu coração. Dê lugar ao Espírito Santo. Sabe, se houver qualquer espaço que não foi preenchido pelo Espírito Santo, permita com que o Espírito Santo entre e acenda as luzes do teu coração e faça queimar o seu coração novamente. Sabe, Paulo vai dizer algo parecido com isso, que onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Significando o quê? Se nós não estamos encontrando liberdade em uma determinada área da nossa vida, significa que o Espírito Santo não tem liberdade, não tem encontrado liberdade, não tem encontrado espaço para se mover dentro do nosso coração. Talvez você fale: mas pastor, minhas finanças estão maravilhosas. Ah, mas meu casamento não está. Então, dê espaço ao Espírito Santo, irmão. Pastor, a minha vida amorosa está indo de vento em popa, mas minhas finanças estão quebradas. Deixa o Espírito Santo entrar nessa área, porque onde o Espírito de Deus está, a liberdade, em nome de Jesus. Que essas palavras dessa série que nós estamos meditando, elas venham de fato trazer uma transformação no seu coração, te levando a esse lugar de maturidade, te levando a esse lugar de entender que você é um filho de Deus e que todo filho tem a responsabilidade de amadurecer na sua jornada. Assim como nós falamos que a autoridade ela é divina, a credibilidade a gente precisa desenvolver na nossa jornada, assim como a maturidade. Deus ele não vai vir com uma varinha mágica dizendo: a partir de agora você é maduro. Pelo contrário, Ele vai usar pessoas para apontar coisas na sua vida que precisa te levar a esse lugar de maturidade. Amém, irmãos? E muitas vezes o próprio Espírito Santo vai falar no particular com você ali no seu momento de oração, dizendo: meu filho, está vendo essa área aqui? Você precisa entregar todo esse controle para mim. Você precisa confiar em mim. Você não deu certo até então, com a força do teu braço. Então, entregue todos os seus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Essa é a promessa para aqueles que creem e recebem o nome de Jesus, para se tornar um filho de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.